Pessoal, continuando nossas aulas sobre a metodologia de pesquisa, quero destacar logo de início que estou apresentando uma visão mais geral dos conceitos. O meu objetivo é que vocês obtenham, no menor tempo possível, uma compreensão ampla de pontos importantes que fazem parte desse estudo, especialmente aqueles exigidos no último edital da Embrapa. Por isso, estou discutindo esses conceitos de uma forma mais direta, mas ainda assim com o mínimo de embasamento que vocês precisam ter, ok? Pois bem, com isso em mente, vamos avançar para a nossa terceira aula. A explicação científica é um processo multifacetado que busca descrever, entender e prever fenômenos naturais e sociais por meio de métodos rigorosos e sistemáticos. Essa explicação é abrangente e envolve uma série de conceitos e abordagens que se complementam para fornecer um entendimento profundo e detalhado dos fenômenos estudados. Cada uma dessas abordagens desempenha seu papel na construção do conhecimento científico. As descrições são o ponto de partida da investigação científica, oferecendo uma representação detalhada e precisa de um fenômeno ou evento. Elas são fundamentais porque fornecem a base observacional sobre a qual outras formas de explicação científica podem ser construídas. Uma boa descrição não apenas relata o que foi observado, mas também documenta as condições e o contexto em que a observação foi feita, o que é indispensável para a reprodutibilidade da pesquisa. As correlações representam a etapa seguinte, onde se busca identificar relações entre diferentes variáveis. Correlacionar duas variáveis implica observar como elas variam em conjunto, o que pode sugerir uma relação entre elas. Contudo, é importante destacar que correlação não implica causalidade. Uma correlação pode simplesmente indicar que duas variáveis estão associadas de alguma forma, sem que uma necessariamente seja responsável pela ocorrência da outra. Quando a ciência avança para formular teorias, ela começa a conectar e explicar múltiplas observações e correlações sob um quadro teórico coerente. Uma teoria científica é um conjunto de proposições organizadas que fornecem uma explicação abrangente para um conjunto de fenômenos, além de possibilitar a previsão de eventos futuros e a formulação de novas hipóteses. Vale lembrar que, à medida que novas evidências surgem, uma teoria pode ser refinada, modificada ou, em casos extremos, rejeitada. Modelos científicos, por sua vez, são representações simplificadas da realidade que ajudam a explorar e prever o comportamento de sistemas complexos. Eles podem ser matemáticos, físicos ou conceituais, e são utilizados para testar as implicações de teorias ou hipóteses sob condições controladas. Um modelo bem construído permite que cientistas explorem cenários hipotéticos e compreendam melhor como o sistema pode responder a diferentes condições. Ao estudar sistemas, a ciência lida com conjuntos de elementos interconectados que funcionam como um todo. Um sistema pode ser físico, biológico, social ou mesmo abstrato. E a análise sistêmica envolve o estudo das interações entre os componentes do sistema e de como essas interações geram comportamentos e propriedades emergentes. E por falar em propriedades emergentes, emergentismo é o conceito que reconhece que sistemas complexos podem apresentar propriedades e comportamentos que não são previsíveis a partir do exame de seus componentes individuais. Essas propriedades emergem das interações entre os componentes do sistema e não podem ser explicadas pelo simples estudo das partes isoladas. Em contrapartida, o reducionismo é uma abordagem que busca entender sistemas complexos ao dividi-los em suas partes constituintes. Essa abordagem tem sido uma ferramenta poderosa na ciência, permitindo a compreensão das propriedades fundamentais de um sistema. No entanto, o reducionismo é frequentemente criticado por sua limitação em captar as propriedades emergentes que surgem das interações entre as partes do sistema. Um exemplo disso é no campo da biologia molecular, onde estudar genes individualmente pode esclarecer suas funções básicas, mas pode não revelar como esses genes interagem
para produzir fenômenos complexos, como o comportamento ou a resistência a doenças. Por outro lado, a abordagem holística defende que, para compreender plenamente um sistema, é essencial, sim, examinar as interações entre suas partes e como essas interações moldam o comportamento do sistema como um todo. O holismo é particularmente relevante em campos como a ecologia, em que a interação entre diferentes espécies e o ambiente é fundamental para entender a dinâmica dos ecossistemas. Na ecologia, o equilíbrio de um sistema depende não apenas das espécies individuais, mas também das complexas relações de predação, competição e cooperação entre elas, além das influências de fatores abióticos, como o clima e o solo. Todos esses conceitos e abordagens integram o modelo clássico da pesquisa científica, que é uma metodologia sistemática usada para investigar problemas e construir conhecimento. Esse modelo pode ser dividido em várias etapas, cada uma com suas características e desafios específicos. Mas tudo começa com a identificação do problema, que é a questão específica que a pesquisa pretende responder. A formulação clara do problema é essencial, pois orienta todo o processo de investigação. A fundamentação teórica segue a identificação do problema, em que conceitos-chave são explorados e conectados. Isso envolve uma revisão abrangente da literatura existente para entender o estado atual do conhecimento e identificar lacunas que a pesquisa pode preencher. A partir dessa base teórica, o pesquisador pode desenvolver hipóteses específicas. As hipóteses são declarações testáveis que propõem uma possível resposta ao problema da pesquisa. A construção dessas hipóteses pode envolver tanto indução, generalização a partir de observações específicas, quanto dedução, ou seja, aplicação de princípios gerais para prever resultados específicos. Uma vez formuladas, as hipóteses são testadas através de um plano de prova que detalha os métodos e técnicas a serem usados na coleta e análise dos dados. O suporte bibliográfico é essencial em todas as etapas da pesquisa, pois fornece o contexto necessário para situar o estudo dentro do corpo mais amplo do conhecimento científico. A pesquisa não acontece por si só, ela deve se conectar e contribuir para a literatura existente. O delineamento da pesquisa é a etapa onde se aplica detalhadamente como a investigação será conduzida. Isso inclui a definição de variáveis e constantes, o que permite controlar os fatores que podem influenciar os resultados. No contexto de experimentos, os princípios de planejamento de ensaios experimentais são aplicados para garantir que os resultados sejam válidos e replicáveis. A coleta e análise de dados são feitas através de métodos e técnicas específicos que variam conforme a natureza do problema e as hipóteses formuladas, e reforçando que, no decorrer dessas etapas, aparecerão as variáveis e as constantes. As variáveis são os fatores que mudam no experimento, enquanto as constantes são mantidas inalteradas para garantir que qualquer variação nos resultados possa ser atribuída às variáveis manipuladas. Os dados coletados são então interpretados à luz das hipóteses formuladas, o que envolve a análise das evidências, para determinar se elas suportam ou refutam essas hipóteses. A interpretação dos dados deve ser cuidadosa, considerando tanto os resultados esperados quanto os inesperados. Finalmente, os resultados são documentados em um relatório de pesquisa, que é um registro detalhado de todo o processo, desde a introdução, fundamentação teórica, até os métodos, resultados e conclusões. Normalmente, esses resultados, quando reunidos adequadamente com esse nível de detalhamento, se transformam nos artigos científicos. Então, a redação dos relatórios é uma etapa importante, pois permite que outros cientistas avaliem, repliquem e construam outras ideias sobre a pesquisa realizada, principalmente quando os artigos científicos são publicados. Esses resultados podem ser apresentados no relatório ou artigo na forma de números, gráficos, tabelas ou descrições qualitativas, dependendo da natureza da investigação. Mas é através da interpretação dos resultados que se verifica de fato se as hipóteses foram confirmadas ou refutadas
permitindo ao pesquisador extrair conclusões que contribuem para o avanço do conhecimento científico.